o centro histórico da cidade, página 69 até 71. O centro histórico da cidade. Será que a nossa cidade também tem um centro histórico? Vamos ver? Cada cidade brasileira tem um bairro central. Em muitos casos, nesse bairro, localiza-se a administração da cidade, além de uma série de serviços disponíveis à população. Nas cidades grandes, existem vários centros. Nas cidades pequenas, apenas um. Mas todas elas têm pelo menos um bairro mais antigo, onde geralmente fica o centro da cidade. Esse bairro é chamado de centro histórico. Lá existem casas, edifícios, monumentos, praças ou igrejas que foram construídos na época da fundação da cidade, há muitos anos. Essas construções contam a história dos antepassados e têm um significado especial para a população da cidade e do país. Aqui você percebe algumas palavrinhas que talvez não sejam tão comuns a gente trabalhar. Então vamos pensar aqui, ó. Fundação da cidade, época da fundação. Essa fundação da cidade é quando a cidade começou, os primeiros habitantes que se organizaram, formaram uma vila e assim por diante. E também aqui, ó, antepassados. São as pessoas que vieram antes da gente. Então, meu avô é meu antepassado, meu bisavô e assim por diante. Praças. Observe a imagem a seguir. Essa foto aqui é da Praça da República do Centro Antigo da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então, você tá vendo, ó, tá tendo alguma festa, alguma coisa, tem pessoas sentadas em volta da praça. Tem esse prédio antigo que dá a impressão que é uma igreja. Tem esse outro tipo de prédio antigo, tá vendo? E tem esse centro da praça, que é um monumento. E esse formato de monumento chama obelisco. A gente vai ler agora. Os colonizadores portugueses que ocuparam o Brasil no século XVI tinham a religião cristã como um aspecto fundamental da sua cultura. Deixa eu parar um pouquinho. Esse número aqui a gente chama de algarismos romanos e ele, na verdade, é como se fosse fazendo as somas. O x equivale a uma dezena, 10. O v equivale a 5 e o i maiúsculo equivale a 1. Então, é 10 mais 5 mais 1. Se eu fizer essa continha, 10 mais 5, 15, mais 1, 16. Por isso que eu chamo século XVI, tá bom? Vamos continuar. Sendo assim, as primeiras construções das vilas e comunidades foram as capelas e igrejas. Então, em todo o centro antigo do nosso país, por causa da colonização portuguesa, costuma ter alguma igrejinha no centro, como um marco da fundação da cidade. A praça era o local público onde o povo circulava. Ela servia como ponto para encontrar os amigos, conversar e nos fins de semana realizar festas e jogos. Além disso, ir à igreja era um dos principais costumes das pessoas antigamente. É por isso que, na maioria das cidades, vemos no centro antigo uma igreja com uma praça na frente. Bate aqui com a nossa cidade, não é verdade? Agora, na página 70, perguntam-nos assim: além da igreja, o que mais vemos na foto da Praça da República em Corumbá, página 69? Então, você viu ali, ó, que tem a igreja e ao lado da igreja há um prédio antigo. E na frente há um monumento. Esse monumento chama-se obelisco. Ele foi feito em mármore e tem uma função. Ele foi feito em homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai em 1867, quando a cidade foi retomada. Qual a importância das construções antigas para a cidade de Corumbá? Então, olha lá, ó. Tanto o prédio antigo, que é o Instituto Luiz Albuquerque, que atualmente é uma casa de cultura, quanto o
obelisco, em homenagem aos heróis de guerra, contam a história dos primórdios das cidades e dos fatos importantes que ocorreram nela, dando sentido à memória e à identidade dos habitantes. Então, esse centro ali realmente é para contar a história. Tem o Instituto, que é uma casa de cultura, e tem esse obelisco, porque você viu na resposta anterior que, nesse caso, essa cidade, quando teve essa guerra do Paraguai, ela foi tomada pelo Paraguai e depois ela foi retomada voltando para o Brasil. Monumentos. A escultura Os Guerreiros, também conhecida como Dois Cadangos, foi erguida na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no ano de 1959. Foi esculpida em bronze pelo artista Bruno Jorge. Ela mede 8 metros de altura e homenageia os cadangos, que são os construtores da cidade que foi planejada para ser a capital do Brasil, que é o Distrito Federal. Brasília foi inaugurada em 1960, durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek. Página 71, exercício 3. Qual o valor histórico da escultura Os Guerreiros para a cidade de Brasília? Então, a escultura Os Guerreiros, também conhecida como Dois Candangos, representa alguns dos responsáveis pela construção da cidade. Embora Brasília tenha sido projetada por políticos e arquitetos, sem os trabalhadores que realizaram a construção, ela não seria possível. Por que a Praça dos Três Poderes em Brasília tem esse nome? Então, a Praça dos Três Poderes em Brasília reúne os principais prédios administrativos dos poderes que governam o país. São três: o Executivo, que é o poder do presidente da República, o Legislativo, que é o poder do Congresso Nacional, que reúne deputados federais e senadores, representando o povo brasileiro, que elaboram as leis do país, e o Judiciário, o poder que administra a justiça da sociedade e é responsável pelo cumprimento das leis. Questão 5. Em sua cidade, onde estão e como são os prédios administrativos? Existem estátuas, monumentos, pinturas ou outra homenagem artística nos prédios em que se localizam esses poderes? Colhe fotografias ou desenhe suas descobertas no espaço abaixo. Então, aí eu coloquei a foto do prédio da prefeitura, que fica junto com a Câmara dos Vereadores. Então, seriam os dois poderes, o executivo e o legislativo, né? Executivo do prefeito e o legislativo dos vereadores. Perto tem o fórum, que não é tão perto, mas algumas quadras ali, que é onde fica o poder judiciário, que são os juízes, das leis. Não tem, eu não conheço tão bem assim a cidade, mas eu não observei que tenha essas coisas que eu estou perguntando aqui, ó. Estátuas, monumentos e pinturas. Então, eu desenharia só essa foto ou colaria. Mas se você conhece melhor a cidade, seus pais, pergunta aí se tem algum tipo de monumento, estátua ou pintura. Se tiver, depois você me conta, tá bom? Complete essas páginas com muito capricho. Depois envie a foto pelo portal, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.